Me responda uma coisa, quantas histórias de monstros que moram nas profundezas do oceano você já ouviu? Com certeza você já ouviu muitas histórias, mas a maioria é tudo mentira, né, galera? Hoje iremos ver a história de um monstro e um áudio que foi capturado lá no fundo do mar. E que essa pode ser uma prova de que realmente possa existir uma gigantesca criatura vivendo no oceano. Nesse vídeo não iremos falar de Megalodon, ou de Kraken, ou de uma outra criatura que você talvez conheça. Hoje iremos conhecer o Bloop, o misterioso som que veio do fundo do oceano. Mas antes, se você ainda não é inscrito, você já sabe, né? Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vocês acham que não, mas o joinha ajuda a gente demais, mano. Assim que sai vídeo eu fico atualizando pra ver quantos joinhas vocês deixaram. Deixou o joinha? Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Molo. E que o oceano é um lugar misterioso e pouco explorado, vocês já sabem. Dizem que ao todo só foi explorado 10% do oceano. Ainda existe praticamente 90% de áreas desconhecidas. Existem lugares no fundo do mar tão profundos que nem a luz do sol consegue chegar. E se nem a luz do sol consegue chegar, imagina o tanto de criatura, ou monstros, ou peixes, ou sei lá, que deve existir nesses lugares. E graças a um som misterioso que foi capturado no fundo do mar, começaram a surgir várias teorias sobre o que tem lá embaixo. Esse som que foi capturado no fundo do mar é um som estranho e misterioso. Um som que nunca tinha sido ouvido antes e que não se parece com nenhum outro som. Esse som foi chamado de Bloop. Mas o que seria Bloop? Que criatura seria o Bloop? O que teria emitido esse som? Seria uma criatura gigantesca? Uma fenda no fundo do mar? É isso que vamos ver agora. O som. Vamos então para 1997, no meio do Oceano Pacífico, a oeste do Chile, onde foi registrado um som completamente estranho. Ele foi capturado pelo NOAA, que significa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e essa seria uma organização dos Estados Unidos. Esse som foi escutado pelos americanos lá em 97 várias vezes no verão. O som capturado era extremamente alto e forte. Mais alto do que qualquer som produzido por qualquer outra criatura conhecida. Nunca na história da vida foi captado um som daquela altura. O bizarro de tudo foi que esse som foi capturado por outros microfones. Microfones diferentes que estavam a 5.000 quilômetros de distância. Para vocês terem uma noção, a cidade de São Paulo tem mais ou menos 1.500 quilômetros. O som foi captado em um raio de 5.000 quilômetros, galera. Essa distância, galera, seria mais ou menos 3 vezes o tamanho de São Paulo. Daria para ouvir basicamente em vários outros estados diferentes. Porém, mesmo o som sendo muito alto, ele é um som de frequência baixa e ele é um som extremamente grave. E foi justamente isso que deixaram os cientistas intrigados, por se tratar de um som totalmente desconhecido que veio do fundo do mar. Então, galera, vocês estão esperando por esse momento. É hora de escutar esse som misterioso. Que louco, né, mano? Do fundo do mar, um som desse. Vai me falar que não é algum bicho, não é alguma criatura. Esse som então foi apelidado de Bloop. E como vocês acabaram de ouvir, o som se assemelha muito com o ruído de algum ser vivo. Por isso que deixou esse ar de mistério. Qual criatura, de qual tamanho, teria feito esse som tão alto? Teorias. A princípio, ao ouvir esse som, você pode achar que é o som de uma baleia azul. Não só você, mas muitas pessoas acharam isso. Bom, realmente se parece com o som de uma baleia, né, ou sei lá. Mas o problema mesmo, galera, é que o mais alto som já produzido por uma baleia azul não chega nem próximo ao som produzido pelo Bloop. Os ruídos que uma baleia azul produz são fortes, mas não tão forte quanto. O máximo registrado foi 900 km de expansão. E como acabamos de falar, o som do Bloop conseguiu ser ouvido a uma distância de 5.000 quilômetros. Uma outra teoria diz que esse som misterioso teria vindo de alguma atividade sísmica lá do fundo do oceano. Atividades como movimentos tectônicos, bolhas gigantes, ou até mesmo colisões de alguns icebergs. Não conseguiram provar se uma dessas coisas naturais teria causado esse som. E o que faz as pessoas assimilarem que esse som veio de uma criatura oceânica é a forma de como esse som que foi capturado é reproduzido. Isso porque geralmente esse som capturado
gravada é reproduzida em uma velocidade 16 vezes maior do que ela realmente foi gravada. Para vocês terem uma ideia, a gravação original do bloop levaria 1 minuto para escutar ela inteira. Só que quando é jogado na internet ou quando a gente escuta, ela é reproduzida de uma forma muito mais rápida, dando a impressão que é um som de algum animal. Mas na verdade o som do bloop é muito mais lento e dura mais tempo. Então, reproduzido mais rápido, o som parece ter vindo de uma criatura abissal. Mas na verdade, quando reproduzido da forma em que ele foi realmente captado, se parecem mais com barulhos feitos no fundo do mar, barulho de onda, de água. Acreditam que esse som do bloop não veio de uma criatura gigantesca, e sim de um grande iceberg que rachou e se despedaçou. E segundo os cálculos deles, isso teria acontecido próximo da Antártida. E como falamos, acabou percorrendo aí uma distância de 5.000 quilômetros. Querendo ou não, é muita coisa. Mas será mesmo que o iceberg teria a capacidade de fazer um som tão alto e chegar a uma distância tão longe? The Bloop, o monstro. Como acabamos de apresentar para vocês, existem várias teorias para explicar a origem desse som. E ainda assim, existem muitas pessoas que defendem fortemente a teoria de que esse som teria sido, na verdade, reproduzido por um animal desconhecido. Isso porque, segundo as teorias, o som foi muito alto. Então o animal que fez esse som teria que ser muito grande e muito maior que a baleia azul, já que o som registrado dela é bem mais baixo. E ela também é o maior animal do planeta Terra. Um dos maiores. Em breve vai ter vídeo sobre isso. E é por isso que muitos acreditam que no fundo do mar possa existir ainda um animal totalmente desconhecido e gigantesco. Será mesmo? Para vocês terem uma noção de como as coisas são descobertas, recentemente acabou de ser descoberta uma nova espécie de baleias. E também já foi encontrada uma espécie de lula gigante, que até então era desconhecida e não se passava de lenda. Então, baseado em tudo isso que acabamos de falar, nada impede do bloop ainda não ter sido descoberto. Ele pode estar aí, né, em algum lugar dos 90% que nós não exploramos ainda. Então, se esse som fosse realmente produzido por um monstro, ele teria que ser gigantesco, com tamanho comparado às criaturas pré-históricas. O formato dele seria muito parecido com a baleia, mas com uma boca muito maior, para que ele pudesse soltar esse som tão alto. Segundo as teorias, o bloop poderia chegar a 80 metros de comprimento, que seria o tamanho de um gigantesco avião, e ele ainda poderia pesar 300 toneladas. Outro fato curioso em toda essa história é o local onde o bloop foi ouvido. Local localizado ao sul do Oceano Pacífico. E esse som teria sido capturado mesmo, exatamente no mesmo local onde estaria localizada a cidade perdida de R'lyeh. Essa cidade foi citada em um conto de H.P. Lovecraft. E coincidência ou não, o conto diz que esse lugar abriga gigantescos monstros marinhos. Coincidência ou será que o autor do conto sabia que lá tem o bloop? O bloop, galera, foi apenas um dos sons misteriosos que já foram capturados pela organização de NOAA, a mesma organização que capturou o som do bloop. Eles também capturaram um outro som. Eles chamaram esse som de Julia, que foi gravado em 99 também nas costas do Chile. Assim como o bloop, ainda não se sabe ao certo o que teria causado o Julia. Mas pesquisadores do NOAA acreditam que possam ser também icebergs afundando. O som, galera, tem apenas 15 segundos de duração e assim como o bloop é bastante intenso e também está aumentado a uma velocidade de 16 vezes. O próximo som que eles encontraram se chama de upsweep, que significa algo como curvas. Assim como os outros sons, ele também é bastante forte e foi capturado por microfones em todo o Pacífico. Ele foi ouvido em agosto de 91 e acreditam que foi causado pela interação de um vulcão lá na água. O áudio original tem um pouco mais de 10 minutos e também foi acelerado, cerca de 16 a 20 vezes mais rápido do que o normal. Mas não foram apenas esses, galera. Existem vários outros, como por exemplo esse chamado Slowdown, que foi ouvido em 1977. Esse é um pouco mais old. Esse som nunca tinha sido ouvido antes e também nunca mais foi ouvido. Ele aconteceu só uma vez em maio de 1977. E até hoje a sua origem é desconhecida. E como esse áudio é um pouco mais antigo, na época a galera nem quis investigar o que era. Simplesmente se assustaram com o som. E por último, temos um som captado em março de 1997, conhecido como The Train, ou também O Trem. E esse nome foi dado por se parecer bastante com os apitos dos trens americanos antigos. E assim como os outros, esse som também foi acelerado, se liga aí.
Mesmo esses sons sendo bastante estranhos, muitos deles têm explicações realistas, como por exemplo os sons que vieram do fundo do mar de alguma forma, sejam eles de movimentos da terra, de iceberg caindo, ou até mesmo erupções vulcânicas no fundo do oceano. Mas mesmo assim, galera, isso são apenas teorias baseadas em estudos, mas são teorias que tentam explicar a origem desses sons, não é nada provado de fato. E outros sons também continuam sendo de origem desconhecida, mas mesmo com essas respostas científicas, muitos acreditam que criaturas gigantescas estão lá no fundo do mar. Até porque as águas profundas dos oceanos ainda são desconhecidas, então muitas criaturas que vivem lá também são desconhecidas. Lá no fundo do mar podem ainda existir criaturas super desenvolvidas ou até mesmo monstros pré-históricos gigantescos, tipo Megalodon, Bloop, Kraken e muito mais. Se realmente o Bloop ou algum outro bicho gigantesco estiver vivendo por lá, um dia, galera, nós iremos descobrir, mas por enquanto ainda não temos respostas. Talvez com esses sons, os bichos estejam tentando se comunicar com a gente. Ou talvez esses sons também são apenas sons do fundo do mar, e não de uma criatura monstruosa. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? O que você acredita? Conhece o fundo do mar? Você já foi lá? Vocês escutaram o áudio. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Vocês escutaram também todas as teorias? Você acha mesmo que existe algum bicho? Acha que ele é tão grande? Às vezes ele pode ser não tão grande. Às vezes pode ser um bicho pequeno, mas que tem a capacidade de fazer um som estranho. Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários, demorou? Que eu quero depois dar uma lida. E também, se gostou desse vídeo, além de comentar, tem que dar o like e compartilhar esse vídeo com o seu amigo. É só copiar o link aí, compartilhar e copiar lá no WhatsApp, manda pra alguém, manda no grupo, spama aí no WhatsApp pra galera assistir esse vídeo depois. E também, se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, ou sei lá, né, tá vendo o vídeo sem se inscrever, clica nesse botãozinho aqui embaixo vermelho, né? Se ele tiver vermelho... É porque você não tá inscrito. É. Você clica e vai parar de ser vermelho, você não vai cobrar nada, tá? É de graça. E aproveita então também e clica no joinha se você não deixou o joinha até agora. Porque a gente fez esse vídeo com todo amor e carinho, e se você sair sem deixar o joinha, a gente fica magoado. A gente vai ficar triste, mano. Redes sociais aqui na tela, segue a gente lá também, porque nós lá avisamos quando o vídeo sai. Já que o YouTube às vezes não manda notificação, aliás, se você não recebe, tenta clicar no sininho, ou enfim, fica antenado nas nossas redes sociais, porque lá nós avisamos quando sai vídeo novo. E manda também uma mensagem do que você achou desse vídeo, se é mentira, se é possível, o que se passa na sua cabeça a respeito de toda essa história. Ficamos por aqui então, galera. Assista o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã, já que tem um vídeo todos os dias aqui. Entra no canal todos os dias pra checar se tem um vídeo novo, demorou? Isso tudo, pessoal. Valeu!